A gente vai apresentar o nosso algoritmo da atividade 1 do PI 5 de Machine Learning. O grupo é formado por Bruna, Daniel e Shodi. Olá! O nosso arquivo de dados consiste em atributos com valores string e numérico. Para isso, nós iremos normalizá-los. Começaremos removendo os valores nulos. O que faremos? Nossa função varre o arquivo salvando as informações da quantidade nula por coluna. Se a quantidade de nulos por coluna for maior que 1/3 da quantidade de linhas do arquivo, removemos a coluna deste arquivo. Caso contrário, removemos apenas a instância nula do atributo. Após isso feito, nós faremos a normalização dos dados. O que será? Transformar os valores do atributo em um intervalo de valores de 0 a 1, onde o menor valor será 0 e o maior será 1. Para os demais valores, faremos o cálculo verificando seu novo valor, sendo o cálculo o valor do item menos o menor valor sobre o maior valor menos o menor valor. Sendo assim, sempre terá o menor valor como 0, o maior valor como 1 e os valores intermediários entre esse intervalo de 0 a 1. Após feita a normalização dos dados, nós geraremos um novo arquivo com os valores normalizados, como no exemplo a seguir, que consiste no mesmo arquivo que mostrado anteriormente, porém com os dados normalizados. Então, todos os valores estão estipulados entre 0 a 1. Com os dados normalizados, nós estamos prontos para realizar a validação cruzada. Para realizar a validação cruzada, que será explicada pelo Daniel, precisamos de um conceito chamado KNN. O KNN, que significa K vizinhos mais próximos, tenta encontrar os K vizinhos mais próximos de uma instância de teste. Para encontrar os K vizinhos, é utilizado o método da distância euclidiana. O método da distância euclidiana se dá pelo cálculo da raiz quadrada do somatório da distância entre as características da instância de teste e uma instância da massa de dados ao quadrado. Os K valores menores serão, então, os meus K vizinhos mais próximos. Após nós termos, então, achado esses K vizinhos mais próximos, nós vamos decidir, então, a qual classe a nossa instância de teste pertence. Para isso, nós temos algumas condições. Por exemplo, caso o nosso o nosso K seja um valor ímpar, então é fácil dizer a qual instância o nosso caso de teste deveria pertencer. Nós pegaríamos a maior quantidade de ocorrências de uma determinada classe dentro desses vizinhos mais próximos. Se não, se o meu K for um valor par e ele, na verdade, a quantidade de classes que mais ocorrem for dois valores possíveis, então eu pego pela menor distância entre essas duas classes. Assim eu determino, então, a possível classe que a minha instância pertence. Tá. Na validação cruzada, a gente usa o algoritmo K-fold, onde o K é o valor de divisões que serão usados para teste. Por exemplo, a gente vai entrar um arquivo, a gente vai dividir ele em, aqui no caso seriam 10, o K valeria 10, como passado pelo professor. E a gente vai dividir o arquivo em 10 partes iguais. E para cada, a gente vai pegar um décimo desse arquivo para teste e vai rodar
para testar contra os outros 9 décimos. Ou seja, a gente pega esse 1 décimo, para cada instância a gente testa contra os outros 9 décimos usando o algoritmo de KNN, usando o KNN. Então ele vai rodando, depois do teste ser feito com o primeiro, o primeiro vai voltar para os 10, para onde está, para a massa de arquivos, e vai pegar a próxima divisão. No caso, a segunda divisão. Ela seria para ser testada contra os outros. Após finalizando isso, a gente consegue ter qual foi o que teve o maior número de acertos, qual foi o que teve o maior número de erros, e consegue cruzar esses dados na matriz de confusão. É isso. Um exemplo da utilização do nosso algoritmo KNN, no caso para 3 vizinhos mais próximos, se dá da seguinte maneira. A gente vai passar um caso de teste, que no caso é uma instância desse arquivo CSV, com algumas alterações de alguns dados aqui para a gente poder ver em qual classe essa instância pertenceria. Então, executando esse arquivo para 3 vizinhos mais próximos, a gente obtém esse resultado. A provável classe dele era a classe 1. A menor distância entre as outras instâncias é 0,01, valor bem pequeno. E nesse caso, a quantidade de ocorrências é 3. Esse é o valor retornado pelo nosso algoritmo do KNN, que pode ser utilizado lá no Cross Validation para poder prosseguir com os testes, né, do café. Bom, então é isso. Assim a gente conclui a nossa explicação.